Glória a Deus, começando mais um projeto na rádio, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Uma noite fria, propícia, mas estamos aqui para fazer a obra daquele que nos enviou, né? Em nome de Jesus, começando mais um dia de culto via rádio, em nome de Jesus. Glória a Deus, começando mais um projeto na rádio, que Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus. Irmão Samuel já está ali online, que Deus abençoe a vida do irmão, em nome de Jesus, uma bênção de Deus. Obrigado a todos que nos permite entrar dentro dos seus lares nessa noite abençoada. Amém, aí, agora sim. Que Deus abençoe a todos que nos permitir. Vamos aí para bendizer o santo e poderoso nome do Senhor. Cara, que eu vi de polícia agora na Coab. Tava todo o esquadrão ali. Esquadrão, cara. Meu Deus. Então, resumindo, são 5 carros e 2 motos. Misericórdia. Que Deus venha abençoar a vida de cada ouvinte nesta noite, pela live, pela rádio 87.9. Que Deus venha fazer maravilhas na vida de cada um daqueles que nos acompanham, do teu familiar, daqueles que têm o anseio pela palavra de Deus. Que Deus venha te abençoar a cada dia. Um abraço, irmão Samuel, que Deus te abençoe a cada dia, homem, e fica firme nessa caminhada, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Fazer um aviso que hoje o projeto vai acontecer agora de segunda a quarta. Às quintas-feiras é uma outra igreja que vai entrar. Glória a Deus. Aí, os irmãos que quiserem continuar escutando às quintas-feiras aí essa outra igreja, qual eu não sei qual é, mas vai ser bênção de Deus, né? Aquele que vem para dizer o santo e poderoso nome do Senhor. Aleluia. Quem estiver fazendo as obras do Senhor é bem-vindo, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador. O que for para somar, é bom. É bom. Ainda mais com a palavra de Deus, exatamente. Né? Então a gente tem que nos alegrar e também escutar o programa também. Né? Sim, com certeza. Sempre é bom buscar a presença de Deus, né? Tem que deixar o teu telefone no silencioso. Às vezes é bom. Às vezes é bom. Não aprendeu aí? Vou Projeto impactar, ó. Tô na escuta, a irmã Rose botou aqui no projeto. E a irmã Márcia. E a irmã Márcia. Que Deus abençoe. Irmão Leandro, hoje teu telefone ligou pra mim e eu fiquei escutando o culto de vocês aí. Aleluia. Só o telefone. Eu acho que... O telefone me ligou e eu fiquei escutando um pouquinho ali o culto ali dos irmãos ali. Tá uma benção. Deus abençoe, irmão Leandro. O culto todo, irmão? Não, só escutei ali. Quando comecei, alô, aí eu vi que ninguém falava nada, eu desliguei o telefone, mas deu pra escutar uns glória lá. Ô, glória! Não tava morno nem frio, irmão. Prefiro não comentar. A irmã Tainara, que Deus abençoe a irmã Tainara e Cleiton. Que Deus abençoe vocês. Então nós temos aí um assunto aí que o irmão mandou hoje à tarde, aí, o qual nós estávamos ali fazendo uma zoeira ungida dentro do meu local de oração ali. Tava o meu irmão Anderson, meu sobrinho Lucas, o meu sobrinho Henrique. Glória! Nós estávamos ali falando da palavra ali, mas cara, quando a pessoa é cabeça dura, a pessoa é cabeça dura, né? Não adianta, irmão. Pra não entender a palavra. É uma questão assim, a gente tem que entender muitas vezes que... Paz, irmão. Olha só, irmão. Simples e direto. Estilo Pedro. Paz, irmãos. E deu, acabou. Me admiro ter botado no plural, né, irmão? Irmãos. Simples.
a questão do endurecimento da cabeça das pessoas, do coração da pessoa, vem do nosso adversário. Vem do nosso adversário, para que... É o que ele quer, né, irmão? Ele quer que a gente não compreenda a vontade de Deus. Porque às vezes a palavra ela é tão simples, irmão. A palavra de Deus... reformulando aqui a minha fala, a palavra de Deus ela não é simples, ela é eficaz. Mas tu faz uma leitura bíblica da palavra de Deus, tu não precisa nem expor a palavra, nem explanar a palavra fala contigo. Por si só, Deus está falando contigo. Agora, o nosso adversário, o que ele mais quer é tirar de nós esse entendimento. É para que a gente não venha entender o que Deus quer para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente prega, a gente fala do amor de Deus, a gente fala que Jesus ama a humanidade, e isso daí é uma coisa monótona que as pessoas têm. Jesus me ama, Anderson, e daí eu também me amo. Então fica aquela coisa monótona. Mas o amor de Deus, ele excede esse entendimento humano. Ele é mais que, Jesus me ama. Não, Jesus te ama por toda a eternidade, para que tu venha morar e adentrar as moradas celestiais para adorar ao Rei do Universo. E às vezes a gente tem a questão do coração duro. Eu também tive muito isso, irmão. E eu até já comentei aqui que as pessoas vinham falar de Deus para mim, Anderson, e eu não estava nem aí para elas. Eu não queria ouvir falar desse Deus, eu não queria ouvir falar de Jesus Cristo, porque eu tinha o coração endurecido. A cabeça dura também, que não entrava. Mas quando o Espírito Santo de Deus ele trabalha na nossa vida, irmão, não é nem a voz da pessoa que entra, é o Espírito Santo de Deus, que ele acaba adentrando o teu coração, o teu pensamento. E nós, muitas vezes, pregando para uma pessoa assim, com o coração duro, com a cabeça dura, com os olhos cegos, cegado o entendimento dos homens, pelo nosso adversário. Vou passar um pouquinho, né? Pelo nosso adversário, irmão, o entendimento. O nosso adversário, ele cegou o entendimento. Então a gente tem que buscar em Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai tocar nessas vidas. E é que nem eu falo às vezes, né, irmão? Muitos se frustram por causa disso. Pô, eu prego pro irmão Felipe não entende isso. Ele não consegue entender uma coisa tão simples. Mas a gente tem que entender que o nosso adversário, ele não brinca, irmão. Ele não brinca. O nosso adversário, ele não tá aí pra brincadeira. Facilita. Ele não facilita. Tu achar que ele é um como é que eu posso te dizer? Um amador? Ele não é amador. O amador é nós. Amador é nós. Irmãos, eu quero já de início, assim, de estopim, meditar numa palavra, irmãos, ao qual está em 1 Reis. Eu até falei com o irmão Felipe em Mateus 12. Sim. Mas tudo leva a nós entendermos a palavra de Deus. Sim. Sim. Aí tudo bem. Para que nós venhamos entender. A gente fala muito de Jonas, né, irmão? E Mateus 12 fala de Jonas também. E é o que nós vamos falar hoje, o que a palavra de Deus vai falar. Que nós não venhamos falar de nós, irmão, mas a palavra venha falar por si só. Em 1 Reis, capítulo de número 10, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10, a rainha de Sabá visita a Salomão. Quem é Salomão? Quem foi Salomão? Foi o homem mais sábio que já existiu em toda a terra. Aleluia. Por que ele foi o mais sábio? Porque ele pediu sabedoria para quem? Para o irmão Felipe? Não. Ele pediu a sabedoria para Deus. Aquele que detém toda a sabedoria. Aquele que detém todo o conhecimento sobre tudo e sobre todos. E daí a gente vai ver... Pode falar. É interessante, né? Que o rei Salomão, ele pediu a Deus conhecimento e sabedoria, né? Exatamente. E aí já no primeiro capítulo, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, venho prová-lo com perguntas difíceis. Tá. Aí que tá. A rainha de Sabá, ela veio com respeito. Com respeito. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Imagina, irmão, veio com
todas as perguntas planejadas. Fez um questionário Fez antes. um questionário na sua mente, aqui fala na sua mente, Na não sua tem mente. nada querendo falar em Uma papel. colinha, escreveu no braço. Escreveu no braço, trouxe no notebook. Não, ela trouxe em sua mente. Ela trouxe em sua mente todos os questionamentos para fazer ao rei Salomão. Para testar o rei. Não é. Testar a sabedoria do rei. E quão grandioso é tu ter uma sabedoria vindo de Deus, irmão. Não do teu conhecimento humano, porque o nosso conhecimento humano, irmão Anderson, ele é pequenininho. Aleluia. Ele é nada, o nosso conhecimento humano é nada. E quando tu te debate com Deus e faz questionamentos a Deus, e quando Ele começa a te questionar, que a palavra de Deus ela traz os questionamentos que Deus faz ao homem. O homem ele fica calado porque não tem o que falar. O homem não é sábio. O homem é limitado. Mas Salomão ele pediu a sabedoria vinda de Deus. Vinda de Deus. Que Deus abençoe o irmão Leonardo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Daqui a pouco ele manda ali uma saudação calorosa. Não, vai no 3. 3. Salomão lhe deu respostas Todas. a todas as perguntas. Não foi uma nem duas, foi A todas. Agora tu pensa assim, ó. Todas é todas. Se eu te fizer mais de 10 perguntas, pode ser que tu, no teu conhecimento humano, tu consiga responder as 10. Sim. Mas talvez pode ser que tu responda 5, 4, porque tu é limitado no Sim, conhecimento. com certeza. Se eu Um te abraço, fizer Leonardo. perguntas de conhecimentos gerais, A paz do Senhor Jesus, semeadores da vinda do Senhor, da vinha, da vinha do Senhor. semeadores, meu Deus. Meu Deus, Olha a Deus te diferença abençoe, de- meu irmão. Não, o cara é um... Tem comparação, né? Aí vem o outro, como é que é? Semeador. A paz, irmãos. Simples e direto. Meu Deus. Eficaz, o irmão Pedro é eficaz. Aleluia. Meu pai. E tu vê que o conhecimento do homem ele é limitado. O conhecimento do irmão Leonardo e o conhecimento do irmão Leandro. Então tu tem uma limitação no teu O conhecimento. irmão Leandro é limitado. Agora, se tu pegar e fazer perguntas de conhecimentos gerais para qualquer um, muitos não vão conseguir responder a maioria das perguntas. Verdade. Conhecimentos gerais, isso daí cai em prova de Enem, cai em prova de vestibular. Às vezes tu não consegue ter todas as respostas para aquilo ali. E a mulher trouxe todas, a rainha de Sabá trouxe todas as perguntas em sua mente, formuladas, e Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas. E nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar por quê. Porque a sabedoria não vinha de Salomão, E sim de Deus. e sim de Deus. A irmã Nilza, que Deus te abençoe, irmã Nilza, em nome de Jesus. Irmã Nilza que nos escuta lá da fronteira. Que Lá deve estar bem calor, né, irmão? Deus, Não por nada. lá é que é bom. E se tu pegar, irmão, e for buscar na palavra de Deus, Em Provérbios. em Provérbios capítulo 9, verso 9 e 10, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Aleluia. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência, é o princípio. O temor do Senhor é o princípio. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra o teu exemplar bíblico, capítulo 5? 2:5. Tá quietinho? 2:5. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder do irmão Felipe, no poder do Anderson. Claro que não. No poder de Deus. Paulo ele falava para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Quão bom é tu buscar em Deus a sabedoria. Irmão, tu pode comer o livro que for. Olha que a irmã Nilza Está mandou 1 lá da grau. fronteira. Tá 1 grau. 1 grau, irmão. Meu Deus, aqui já tá 5 e eu já tô me batendo os queixos.
Imagina, 1 grau. Aqui não, na rádio não, porque aqui eu sinto a presença de Deus, então eu Aleluia. estou aquecido. Aleluia. Então tu vê o quão bom é tu buscar em Deus a sabedoria. Tu pode ler, estudar, que tu vai ter um conhecimento. Mas um conhecimento ainda pequeno. Limitado. Irmão, pequeno, quase nada diante do conhecimento de Deus. Nem toda a eternidade diante de Deus cabe ao homem compreender toda a sabedoria que ele tem. Porque ninguém instruiu a Deus. Ele instrui a todos. Ele tem o conhecimento, ele detém a sabedoria. E Salomão pediu a ele isso. Dai-me sabedoria. A rainha de Sabá, ela veio ter com Salomão para questioná-lo, para conhecer aquilo que Deus havia feito na sua vida. Salomão foi o homem mais sábio de toda a terra. E até hoje não se ouve nenhum igual. Não se ouve nenhum igual. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, uma rainha, irmão, uma rainha. Glória a Eu Deus. não consegui uma rainha pobre, irmão. Um abraço, Ju, que Deus te abençoe aí, Ju. Para quem está chegando agora, nós estamos lá lendo lá em 1 Reis 10, verso 5. Deus abençoe, Ju, em nome de Jesus Cristo. Renove as tuas forças a cada dia, para a glória do Senhor Jesus. Oiê! Ore por mim. Amém. Amém. Estaremos orando, irmão, em nome de Jesus. E a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Aleluia. Uma rainha diante de um homem que pediu sabedoria a Deus. Ele pediu sabedoria a Deus, ela ficou fora de si. Diante o conhecimento, diante as bênçãos que Deus trouxe na vida de Salomão. Irmão. X Congresso. Agora que eu entendi a piada gospel. Vai abrir uma lancheria. Amém, Bom, Ju. Deus fazer um abençoe. X Congresso completo, sem molho, mas que misericórdia. E disse ao rei: foi verdade a palavra que teu respeito ouvi na minha terra, e a teu respeito da tua sabedoria. Agora tu vê que o testemunho Testemunho dela. de Salomão, ele percorria por toda a terra, assim como percorre hoje. Glória a Deus. Carlos Seixas, que Deus te abençoe aí, meu irmão. Em nome de Jesus, irmão. Nos acompanha aí, que tu é bom de Bíblia também. 1 Reis, número 10, verso 7, meu irmão. Verso 6. Verso 6. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Para de rir, Felipe. Mas nem tava rindo. Paz de Cristo. Deus abençoe, irmão Carlos. Eu, contudo, olha a incredulidade. A incredulidade do povo. Então tu vê que as pessoas muitas vezes são incrédulas. São incrédulas quando o teu testemunho chega diante de Deus. Ontem o Lisandro estava falando a respeito De se achegar diante de Deus, que as pessoas iam notar a diferença dele quando ele se achegasse a Deus. Preciso de oração, manos. Amém. É nóis. Aleluia. Manos. Então tu vê que quando o teu testemunho chega nas pessoas através do Espírito Santo, tu faz a obra de Deus, tu é um homem guiado por Deus, o teu testemunho chega e as pessoas não acreditam. Verdade. O Felipe voltou para a igreja, o Felipe aceitou Jesus Cristo, não acredito. O Anderson voltou para a igreja, eu não acredito. O Israel voltou para a igreja, mas eram tudo drogado. Eu via eles ali na rua usando maconha, fumando, bebendo, fazendo um tendel. Irmão, quando o teu testemunho chega e a palavra de Deus e o conhecimento dos homens toma conta, eles ficam fora de si.
Eles ficam fora de si. E a rainha de Sabá, ela ficou extasiada. Ela ficou fora de si, tamanha grandeza do reino de Salomão. Mas nós sabemos que não é o engrandecimento de Salomão, mas sim o engrandecimento que Deus trouxe a esse homem. Aleluia. Eu, contudo, não cria naquelas palavras. Até que vim e vi com os meus próprios olhos. Ela teve que vir. Ela teve que ir lá, irmão. Teve que ir lá pra Não, ver. esses Senão caras eu vou lá ver tudo se é verdade. São tudo mentiroso. Tudo uns infiel. Deus abençoe vocês. Laura Silveira, que Deus abençoe. O rato crente. Ju, graças a Deus estamos aí, pra glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Eis que não me Deus abençoe muito vocês. Amém. Eis que não me contaram a metade. Não contaram a metade das coisas de Salomão que ela tinha visto. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Foi a mais, irmão. A mais. Foi a mais. Além do que ela esperava. Então Olisando... Ela foi pronta para um propósito, chega lá... Ela ficou fora de si, uma rainha ficou fora de si diante da grandeza do reino de Salomão, ao qual Deus abençoou o reinado de Salomão. Não foi pela sabedoria dele, porque a sabedoria dele era vinda de Deus. Glória a Deus. Ele fez uma oração, um pedido a Deus, irmãos, com sabedoria também. Porque se tu pedir sabedoria hoje... Dá uma olhada para nós no WhatsApp do projeto que nós temos aí. Acho que tem. Deus abençoe muito vocês. Márcia Rodrigues, que Deus te abençoe, Márcia. Família de adoradores. E o Luiz Gonçalves também entrou, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Só irmã Rose, só. Glória, glória, Deus. Amém. Ela botou aqui no grupo. Salomão, aqueles que não tem, não conhecem a questão do pedido de Salomão a Deus, está no capítulo 3 de 1 Reis, verso de número 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar, em Gibeão, e apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Em sonhos. Não foi do lado de Salomão sentado na cadeira. Não. Foi em sonhos. De Carvalho Vidros. Boa noite, irmãos. Deus abençoe, irmão. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. 10 já. 10. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho. Disse-lhe Deus. Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão, de grande benevolência, não é qualquer coisa. Não é o irmão Leandro. Não é pais, irmãos direto, não. Ele já começa num respeito, numa reverência a Deus, no sonho, irmão Anderson. De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, teu pai. Aleluia. Porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Olha o coração sincero desse homem. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor.
por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste estas coisas, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pedistes entendimento. Aleluia. Ô irmão, agora Deus aparece pra ti, Anderson. Aparece pra ti no teu sonho lá e diz assim: Anderson, o que tu quer que eu te faça? Pede-me. Por Israel também, em sonhos. Por irmão Felipe, por irmão Carlos Seixas, por irmão Luiz Gonçalves, que é o Anderson. Quando falamos de testemunho, eu lembro do testemunho de Daniel na Babilônia, quando após a aparição da mão misteriosa, ninguém sabia decifrar o significado. Aí a mãe de Beltesazar fala a ele a respeito de Daniel no capítulo 3, no capítulo 5:13, quando ele introduz na presença do rei e o rei pergunta: és tu aquele Daniel? Então tu vê a transformação que Deus faz na vida do homem. Aleluia. E é o que Deus vai fazer na tua vida, Lisandro, em nome de Jesus Cristo, que a gente crê no Aí Deus no verso vivo. 14, o rei continua a dizer: tenho ouvido dizer ao teu respeito. O testemunho chega primeiro que tu. Ele chega O primeiro testemunho que Daniel estava deixando por onde passava. Aleluia. Aleluias. E seguindo, irmão, disse-lhe Deus: já que pediste estas coisas e não pediste longevidade, eu quero ser imortal. Não. Não, né? Não pediu riqueza, eu quero ser o maior milionário, trilionário, eu quero ser o homem mais rico da terra. Não. E nem morte dos teus inimigos. Ô Deus, mata aquele lá porque ele fez o mal para minha família, mata aquele fulano lá que ele fez mal para todo mundo. Mas pedistes entendimento. Entendimento. Ele pediu a Deus. Aleluia. Nós temos que pedir entendimento a Deus. certeza. Pedir entendimento para que possamos lidar com as adversidades do nosso dia a dia. Para discernires o que é justo. O que é justo. E voltando para o capítulo de número 10, para nós dar sequência aqui, só para a gente ter uma visão de como Deus, como este homem adquiriu sabedoria vinda de Deus. No verso 10, no capítulo 10, verso 8, felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Aleluia. Bendito seja, olha só, irmão, a mulher já se dobrou diante de Deus e não foi diante de Salomão. Ela disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. Aleluia. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. A mulher, ela levou a rainha, ela ficou fora de si primeiro, ela ficou fora de si diante do reinado de Salomão, ao qual Deus deu entendimento a ele, sabedoria a ele, e ela ficou extasiada, ela ficou perplexa, ficou fora de si, tamanha grandeza do reino de Deus, do reinado de Israel, do reinado de Salomão. Cuide o que você está pedindo para Deus. Você pode estar não recebendo porque está pedindo errado. E isso a palavra de Deus ela afirma: não recebeis porque pedir mal, porque pedis mal. Isso está em Tiago. Eu vou ler para não ficar na minha palavra aqui, porque às vezes eu me engano. Cadê o embasamento bíblico? Cadê? Não sai fora da palavra. Não vem dizer que está lá e não está. Isso daí não existe. Boa noite. Diz a Tainara. Eu me engano, mas não é muito. Vamos lá. Mas não dá para ficar nas palavras, né, irmão? Eu quero ver base. Ó, Tiago, ele fala aos irmãos. Ele fala no capítulo 4 de Tiago: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão prazeres que militam em vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar, olha só, irmão.
uma luta diária que muitos crentes vivem. Viveis a lutar e fazer guerras. Aleluia. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aleluia. Salomão, ele pediu entendimento para guiar o povo de Povo Deus. de Deus. Para fazer a vontade de Deus, e não foi para fazer a vontade dele. Deus, me dá isso porque eu vou fazer a tua obra se tu me der um carro zerado do ano. Nunca mais. Nunca mais. Pela bandinha. Vou dar uma banda e ó. Ô irmão, tem vigília, tu pode levar os irmãos? Não, eu Tô indo pra cá. tô indo. Que idiota. Vamos viajar aqui. Vamos pra... Não é pro teu bem. Não, nunca foi. É pra obra de Deus. É pra obra de Deus. Tu não recebe muitas vezes as coisas porque tu pede pro teu bem. Daí tu tenta enganar Deus com teus lábios dizendo assim: bah, Deus, Jonas. me dá isso que eu vou fazer a tua obra. Me dá isso que eu vou fazer a tua obra, mas teu coração não quer isso. O teu coração quer uma coisa pro teu prazer, pra tua vontade, pro teu deleite, pro teu prazer da tua carne. É por isso que muitas vezes as pessoas não recebem. Não recebem o que pedem porque pedem mal. Aleluias. E agora, mudando de Salomão para nosso irmão querido Jonas, Meu Deus. um homem que Deus usou, mesmo em rebeldia Deus usou, e não interessa, muitas vezes tu pensa, eu acho que eu tô gritando demais, irmão. Tu acha? Não? Mas aqui eu tô lá no ouvido do irmão Felipe. Meu Deus! O sangue de Jesus tem poder. Agora tu vê Jonas, irmão, em meio à rebeldia, ao qual Deus tinha um plano na vida dele para que ele viesse direto a Nínive. Mas, cara, se tu pensar bem, Deus não faz nada errado. Ele fez Não. certo. Ele faz Porque certo. ali, mesmo o que aconteceu com Jonas ali, de ter desobedecido uma ordem direta de Deus ali, teve um propósito em tudo aquilo ali que ele passou. É que nem tem aqueles que dizem assim, ó. Há aqueles que dizem, que nem está escrito, Deus escreve certo por linha torta. Alguém Não. disse. Alguém disse, mas isso não existe. Não existe. Não existe isso. Não Tudo tem é- como tudo é um Deus. propósito de Deus. Ele é reto, ele é reto. Ele não tem curva, ele não tem atalho, ele é reto. Não. Ele não tem como escrever Não. linhas tortas por não sei o que. Não, ele é reto. Não. Eu atrapalhei teu Não, raciocínio. tá tranquilo, tamo junto. É que não, meio a fuga dele e indo pro lado errado, se escondendo dentro de navio, aquilo ali tudo tinha um propósito. Então, Não adianta. nada se furta aos olhos, Aos olhos do de Senhor. Deus. E não adianta tu querer fugir da vontade de Não. Deus. Não tem como, porque Deus, quando ele te escolhe para fazer a obra dele, tu pode fazer o que tu quiser, e isso é o que Jonas mostra para nós, irmãos, através da palavra de Deus. Se não fosse importante a passagem de um rebelde, vamos dizer assim, que foi Jonas, Sim, de não estaria querer escrito. fazer a vontade de Deus, não estaria escrito, porque é para nós reconhecermos também que nós muitas vezes rejeitamos a vontade de Deus. Não queremos fazer aquilo que Deus nos colocou para fazer. Queremos dar curva, queremos dar volta em Deus, e isso não existe. Tu pode dar volta e pode passar anos e anos, Deus ele vai te colocar no caminho de novo. E pra fazer aquilo que E para fazer aquilo que ele determinou para te fazer. Bem assim. E daí tu pensa o seguinte: não, eu não vou mais voltar para a igreja. Isso é mentira e é engano do teu pensamento E isso humano. também tem um propósito de Deus. Tem um propósito de Deus. Porque tu vai bater cabeça, tu vai te quebrar e vai voltar todo É, o arrebentado. deserto é que nem Deus fez no deserto com o povo. Exatamente. Ele botou o povo no deserto para provar, para humilhar e para que eles viessem passar fome, para ver onde é que estava o coração deles. E o coração do ser humano só tem um caminho, e é Deus. Meu Deus. No meio da tua angústia, no meio da minha angústia, Israel, não digo o famoso rato, né, porque não era famoso, mas mais conhecido como rato, Rato do Batista. o rato do Batista. Claro. É, o rato do Muay Thai, misericórdia, irmão.
O meu coração, ele foi quebrantado. Olha pra cara do vulgo. Ele foi quebrantado. E foi quebrantado por Deus, não foi pelos homens. E Deus tinha um propósito na minha vida, desde a minha infância, assim como teve na vida de cada ouvinte. Na vida do Anderson, na vida do irmão Felipe, na vida da irmã Cláudia, na vida daqueles ao qual Deus tem um projeto. Tu pode andar por ermos caminhos, tu pode andar por aonde for, em abismos, em vales, tu pode andar aonde